Olá, seja bem-vindo de novo, puxa tua cadeira, pega tua xícara e vamos conversar hoje sobre um negócio muito interessante, que são 5 curiosidades que você provavelmente não sabe sobre o nosso último imperador, Dom Pedro II. Curiosidade número 1. Você sabia que o nome completo dele era Pedro, De Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga? Um pouquinho extenso, né? um pouquinho. Segunda, Dom Pedro II governou o Brasil pelo maior período contínuo da história nossa até hoje. Foi de 1840 a 1889, ou seja, quase 50 anos. No período republicano, não teve uma constituição que durasse esse mesmo período. Inclusive, só na República, até hoje, a gente já teve 6 constituições, né? É um pouquinho. Curiosidade número 3. Apesar de ter o mesmo nome do pai, a personalidade e a aparência de Dom Pedro II eram muito mais parecidas com a da sua mãe, a Imperatriz Leopoldina. Não tinha muita coisa a ver com seu pai, não. Sim. Apesar dele ter trocado muita carta com o pai enquanto ele pôde, né, porque ele conseguiu fazer isso por um período muito pequeno de tempo, ele procurou saber o máximo possível da história do pai e da mãe. Inclusive nas viagens que ele fazia nas províncias, ele ia perguntando para as pessoas que tinham convivido com o pai como ele era, como era a mãe, o que eles tinham feito, e guardava as cartas que ele tinha correspondido com eles, sempre junto de si, para lê-las quando ele quisesse. Valorizava muito a própria história, né? Muito, bastante mesmo. Quarta, na época da Guerra do Paraguai, principalmente depois, o Brasil entrou numa grave crise econômica, né, intensa, e o Ministério da Fazenda não sabia muito bem como lidar com ela. No Jornal do Comércio, que era famoso na época, um escritor começou a colocar vários artigos sobre a economia política da época e que pareciam ter bastante conhecimento sobre o que se fazia, né? Só que ele assinava com o nome Veritas e não com o nome próprio. Dom Pedro lia os artigos e falou assim para o presidente do Conselho de Ministros, que era tipo um primeiro-ministro da época. Ó, descobre quem que é esse cara aí, porque esse cara manja do assunto e ele pode ajudar a gente. Aí uns dias depois o cara voltou e falou assim, ó, majestade, você não vai querer saber quem que é esse cara. Nada mais era do que Torres Homem. Um cara muito inteligente, manjava muito de economia, mas que anos antes tinha criticado ferrenhamente, tinha atacado assim, ó, de forma provocante e suja até, a família imperial. E ainda assim ele chamou o cara? Acho melhor eu citar a frase que ele respondeu para o primeiro-ministro. E aqui eu tiro da biografia dele, do Paulo Resulti, tá? A continuação daquela do outro vídeo. Diz o seguinte: não posso colocar os meus sentimentos pessoais acima dos interesses do meu povo. Atravessamos uma crise econômica e financeira das mais agudas, e esse homem parece dispor dos meios precisos para atenuá-la, se não vencê-la. Vá convidá-la em meu nome para vir à minha presença. Esse cara só virou o ministro da economia. É igualzinho acontece hoje, né? Igualzinho. Quinta e última curiosidade. Aqui nós vamos falar um pouquinho da educação, como é que ele valorizava isso aqui no Brasil. A gente disse que ele herdou da mãe, da Leopoldina, aquela personalidade mais interessada nos assuntos intelectuais, né, dos livros e tal, essa questão do saber. E isso influenciou muito no modo como ele agia. Quando ele costumava viajar muito, né? Então quando ele viajava, visitava lugares diferentes, ele também costumava passar pelas escolas locais, inclusive assistia a aulas. Só na Faculdade de Direito de São Paulo ele assistiu cerca de 9 aulas, né? Por aí, 9 aulas. Todo dia que ele ficou em São Paulo, pelo menos uma vez ele foi lá. E outro fato interessante é que ele costumava patrocinar os estudos de algumas personalidades interessantíssimas, não é? Uma história válida de contar aqui é a respeito da primeira médica do Brasil. Ela foi estudar em Nova York, né? E a princípio o próprio pai pagava os estudos. Mas durante esse período aí o pai não teve mais condições de bancar os estudos dela. E adivinha só quem é que continuou pagando para que essa mulher continuasse estudando medicina lá em Nova York? Isso mesmo, Dom Pedro II. Exatamente. Depois ela voltou para cá, eles se encontraram e tal. Inclusive nesse meio tempo foram feitas algumas leis que permitissem o começo aí do estudo por mulheres aqui no Brasil. E ele também ajudou muito Carlos Gomes, um grande compositor nosso. Ele viu ele e falou assim, esse cara tem muito talento, não tem condições de continuar estudando, vou bancar. Bancou e ele fez obras-primas como o Guarani, por exemplo. Ele foi apresentar isso internacionalmente na Itália, fez um baita sucesso.
e ele não teria conseguido sem o apoio de Dom Pedro II. Né? Ele também chegava muito cedo nos lugares. Né? Essa é uma curiosidade extra. Extra, vamos aproveitar aqui. Mas ele chegava cedo tanto porque ele era pontual, quanto porque ele era ansioso. Né? Quando a Imperatriz Teresa Cristina chegou aqui no Brasil para conhecer ele, para depois casar, a tradição era que ele esperasse um dia para que ela descesse no cais, fosse apresentada a ele. Ele não esperou um dia e foi lá no navio dela para ver. Inclusive ele se frustrou um pouquinho, né? Porque assim, eu tinha uma outra imagem dela, criou uma expectativa, não era tão bonita assim. Mas deu certo. Mas foi um bom casamento no sentido de ser maduro e ter realmente parceria ali para, sei lá, demonstrar ordem durante o governo dele inteiro. Só para fechar essa parte aí da educação, quando ele foi exilado, vários almirantes da marinha, que eram totalmente leais, ele falou assim: imperador, vamos dar uma volta nesse golpe besta que aconteceu, a gente pode mobilizar as tropas e tal. Eu falei assim: não, só quero que você faça uma coisa, eu não vou pegar na espada, não vou fazer nada disso, não vou gerar uma luta fratricida aqui no meu país. Pega a cópia de Camões que está na minha escrivaninha que ele assinou, eu preciso levá-la comigo. Então, em vez de pegar a espada, ele pegou no livro. E ele valorizava tanto a educação que ele próprio disse que se não fosse imperador, seria professor. Não sabia disso? Gostou do que você ouviu? Então faz o seguinte, curta, compartilhe o vídeo, comenta, segue a gente no Instagram, que a gente vai deixar aí embaixo, e dá indicação de café também, que a gente gosta, né? Bastante. E até o próximo café. Até o próximo café. Tá bom. Vem mais pra... Eu acho que tá bom.